Fala galera, aqui é Dionei Bittencourt, profissional de educação física. Eu estou aqui hoje com a galera adolescentes, jovens. O nosso foco hoje é trabalhar um pouquinho e falar um pouco sobre o desenvolvimento do treino deles, o perfil de treino, a estrutura que a gente monta para eles. Chega hoje aqui, a gente está com a galera, esse aqui é a lenda, Felipe, está fazendo uma remada. Esse treino ele já faz com alguma constância, ele já está adaptado, ele está mais ou menos 2 anos aqui na academia. Chega aí, a gente está passando pela Luísa Figueiredo, ela já tem uma condição aí legal, ela já tem 20 anos, então já tem uma estrutura e uma competência para realizar exercícios de um alto grau de complexidade. E aqui está ele, a lenda, Bruno Carbona, fazendo exercício onde a galera gosta de fazer pesado e precisa de uma estrutura já. O Bruno já malha mais ou menos quase 2 anos, está fazendo um supino na barra. Ele já está numa carga bem próxima da carga máxima dele com qualidade e ele já está adaptado a fazer esse exercício. Então a ideia nossa hoje é a gente ver os movimentos, trabalhar as qualidades, a gente modificar o que precisa ser modificado, porque a base principal no adolescente e no jovem é trabalhar o movimento e não a carga. Cara, um ponto importante quando a gente trabalha a parte de periodização do treinamento do adolescente, a gente trabalhar a estrutura do treino. O adolescente precisa de estrutura, ele precisa de trabalhar a estabilidade dele, a competência do movimento, se as articulações dele estão legais. Então, antes de trabalhar segmentos corporais, como a maioria do adolescente gosta, eu quero ficar com braço gigante. Felipe é um cara que sempre gostou de braço gigante e o objetivo dele é treinar o braço. Mas antes de treinar o braço, a gente precisa treinar a estrutura do corpo dele para sustentar o movimento de braço. Então, o adolescente adora, e é normal, ele precisa da autoestima, se sentir forte. Mas antes de trabalhar movimentos e grupos musculares específicos, a gente precisa trabalhar a estrutura deles. E essa é a diferença do nosso treino. O Bruno Carbona está fazendo aqui o supino, que é uma característica muito comum. É um exercício de pressão, de compressão. E quando a gente aumenta a carga sem qualidade do movimento, a gente tem que tomar muito cuidado com lesão. E o que a gente vê hoje nas academias são adolescentes colocando cargas excessivas sem o tempo e a recuperação necessária para eles estarem trabalhando. Então, esse início do trabalho, quando a gente pensa em periodização, ele é fundamental que a gente tenha muita calma. Não dá para acelerar o processo. Adolescente não é mini fisiculturista. Então, o Bruno, ele já é um praticante que ele já tem mais de 2 anos de treinamento, ele já tem uma estabilidade do core, ele sabe se posicionar na barra, ele consegue fazer esse movimento sem auxílio, ele tem a cadência do movimento, ou seja, ele não faz movimento com extrema velocidade, então já tem uma consciência corporal. Então, para eu chegar nesse ponto que o Bruno está aqui, são alguns anos e meses de trabalho. Então, tudo no seu devido tempo. Aqui a gente está vendo um treino da Luísa, o professor Augusto, que é o professor aqui da Academia Rocha, ele vai dar um toquezinho para a gente, como é que está o movimento dela, o que ele acha do padrão do movimento e o que a gente pode melhorar. A Luísa tem 20 anos, ela já tem um padrão de força e de movimento bem legal. Então, Augusto, o que tu acha aí, velho? Então, pessoal, sou o Augusto aqui, professor da Academia Rocha. A Luísa, como o Dionei já falou, ela tem um padrão de movimento de uma pessoa que já treina há bastante tempo. O sumô, o agachamento sumô, ele é um movimento que acaba tendo um pouquinho mais de dominância de quadril do que um agachamento tradicional. A gente dá para ver aqui que ela tem uma experiência bem boa no movimento, cadência boa na hora da fase excêntrica. Ô Augusto, esse é um tópico legal que o Augusto está falando, porque para chegar no nível que ele falou, tu tem que ter uma estrutura de corpo, de core muito forte, né? Tu tem que deixar as costas numa posição neutra, força de abdutor e adutor e um controle do corpo. Então é aquilo que a gente fala. Antes de fazer esse exercício, a gente trabalha a parte estrutural para ela chegar nesse padrão, que é um padrão muito bom para uma pessoa de 20 anos fazer um agachamento. Toca a ficha aí, Augusto. Exatamente. Ele é um movimento que precisa ter uma base antes de um agachamento tradicional e ele acaba tendo um pouco mais de ênfase em adutores e, consequentemente, glúteos, por ter uma dominância maior do quadril. Um movimento já para uma pessoa que está relativamente avançada na academia e ela faz com extrema excelência. Ele, Felipe Mesquita,
grande vascaíno. O Felipe, ele tem já algum tempo de treino, tem algumas coisas importantes que a gente precisa trabalhar sempre no adolescente. Flexão de joelho e o abdômen forte, essa parte do corpo tem que estar forte. Tá vendo que o peso já está chegando no limite, então o Felipe está no limite da carga, ele precisa estar com o peitoral aberto e o bíceps alongado. Vamos fazer mais uma série, vocês vão ver a diferença bem importante agora. Mais uma, Felipe. Pausa. Agora vamos pegar um peso um pouco mais leve para ele fazer o movimento. E a gente vai trabalhar, chega aí, Felipe, a qualidade do movimento dele com peso mais leve. Só para vocês verem a diferença, que o peso é somente uma variação. O que a gente tem que contar sempre nessa base de formação, onde a parte óssea dele está sendo estruturada, onde a finalização do crescimento ósseo. Então a gente tem que trabalhar a qualidade e não a quantidade. Bora, faz agora, Felipe, vai. Isso. Flexiona o joelho, abre o peitoral aí, isso. Claro que ele já tem uma estética legal, né? Um cara tá voando no colégio, né, Felipe? Tu ria. A diferença é quando a gente baixa a carga, ele mantém a qualidade do movimento. Esse é um ponto fundamental para a gente trabalhar com essa galera aí que está na formação. Esse é um processo de formação. Ele não é um adulto, uma miniatura adulto. Ele está se formando. Então, o treino para formação é completamente diferente de um treino de fisiculturista. A recuperação do Felipe, não existe leg day para ele. Não tem um treino de perna na semana. Ele não tem intensidade para fazer isso. Ele precisa de muito mais esforço com recuperações menores. Então, o treino de um fisiculturista, de um atleta profissional, é diferente para ele. Certo, mano? Correto. Bora. Gabriel Bittencourt fazendo supino. Gabriel já tem 17 anos. Ele já treina há algum tempo. Na verdade, fez 18 anos ontem. Queria que o Augusto desse uma analisada e o que ele pode melhorar ou não no supino do lendário. Assim como a aluna anterior que eu estava falando, o Gabriel também tem um tempo de experiência na musculação há bastante tempo. Apesar de ser jovem, ele tem uma cadência no movimento muito boa. A gente vê que é um peso relativamente bom já para a idade dele, mas ele faz com extrema excelência. Claro, para chegar nesse peso, nessa qualidade de movimento, leva um tempo, leva uma base... Pode guardar, Gabi. Assim como o Diouney nos falou, uma base que é importante para o adolescente, que foi bem feita com ele e ele consegue já fazer com uma carga legal, chegar até próximo do limite dele no movimento. E uma coisa importante, cara, assim, essa é uma carga que hoje nas academias a gente vê uma carga inicial para os adolescentes de 15, 16 anos. Eles querem botar o triplo desse aqui. Porque existe nessa fase, essa competição, tem a questão do ego, a questão de mostrar para o amigo que está fazendo. Para te fazer um exercício com, como o Augusto falou, com uma cadência, uma velocidade, e tu fazer um padrão ótimo, a carga ela não é a parte principal. Então, esse processo de formação, o adolescente inverte, o jovem inverte. Então, é muito importante que tenha um professor acompanhando, né? Que as pessoas próximas estejam acompanhando e que a academia também esteja focada nesse tipo de trabalho. Na forma que eu trabalho, a gente controla demais o volume do treino, ou seja, a quantidade que eles treinam e a carga. Porque é muito fácil lesionar um adolescente dentro de uma sala de musculação. Então, o cuidado ele tem que ser sempre a parte principal do profissional que está junto com ele. Aqui é um caso que a gente está falando dessa estrutura de treino, né, com um público feminino que gosta bastante de malhar somente membros inferiores, né, Augusto? E essa questão de malhar somente um membro inferior ou um membro superior no mesmo dia não se encaixa nos adolescentes, como o Diouney falou. Aqui a gente pegou antes um agachamento sumô da Luísa e agora ela está fazendo uma remada. No mesmo dia, ela faz membros superiores e membros inferiores. A gente pode ver que ela também tem um controle muito bom do movimento e esse mesmo movimento, como o outro, exige uma estabilidade de core, como o Diouney falou, que é extremamente importante, mas é um padrão para membros superiores. E antes ela tinha feito para membros inferiores. Um tópico bem legal que eu percebo nos adolescentes e que é bastante motivador é o parceiro de treino.
O que é importante é os dois terem uma similaridade, né, no tempo de academia, na carga, né, e o tempo de exercício que eles têm. Então, o parceiro de treino ele ajuda, ele não é o profissional, ele ajuda e principalmente o que eu percebo, os adolescentes se sentem motivados quando ele treina com os amigos, certo? Outro fator importante que a gente tem que se ligar, e eu vou dar um tópico, quando eu falo estrutura de treino, como é que tu vai colocar as valências físicas no treinamento do adolescente, né? Por exemplo, um pai colocou uma filha de 13 anos na academia. Esse processo inicial, a estrutura inicial do treino, né, vamos ver flexibilidade, mobilidade, força, são valências físicas que servem para ela fazer qualquer exercício depois. Então, quando eu falo estrutura de treino, para o pai entender, para o jovem entender, primeiro eu trabalho o corpo, o movimento, o equilíbrio, a função e depois a carga. E essa preocupação inicial de encher de carga e trabalho específico de grupos musculares específicos, isso é um passo lá na faixa preta, né? Quando ele já está no desenvolvimento final e não no início do treino. E outro tópico importante, vou falar aqui sobre o Gabriel, mas é um tópico que não é sobre ele, é o uso de celulares dentro da musculação em adolescentes, né? A minha proposta quando eu trabalho é que o adolescente não use telefone. Por quê? Alguém já jogou futebol com telefone? Tu já subiu numa árvore de goiaba com telefone? Não. Tu já nadou com telefone? O telefone ele tira completamente a atenção do jovem. E para te fazer um movimento com um grau de complexidade, tu tem que estar com o teu cérebro totalmente focado no movimento. Não dá para responder WhatsApp e fazer exercício. Isso é muito importante. A gente estava comentando aqui entre os professores, um grupo de 3 adolescentes, onde nesse exercício eles ficam em torno de 30 minutos. Um faz, os 2 mexem no telefone. Isso é muito sério, muito, não é brincadeira. O outro faz, eles 2 mexem no telefone. Então, como é que tu vai ter o esforço, recuperação? Como é que tu vai fazer um rendimento? Como é que tu vai ter um rendimento se o teu esforço é de 30 a 40 segundos e tu descansa 5, o resto tu tá mandando WhatsApp no telefone? Então, um recado para os pais, a academia não combina com WhatsApp nem telefone. Quando tu tá aqui, o teu foco é no movimento. Uma coisa muito importante que a gente percebe muito agora na atualidade são os treinos TikTok, Instagram, treinos feitos para pessoas de alto rendimento e não são treinos específicos para um ser humano. Então, o que eu percebo é que assim, eles estão colocando as pessoas no palco, né, esteticamente, e estão esquecendo como funciona atrás dos panos. Todo esse processo que eu falei da estrutura do treino, todo esse processo de flexibilidade, força, coordenação motora, a parte estrutural, funcional, ela não aparece no palco. Não tem beleza estética. Ela é feita antes para depois a gente estruturar isso e começar a desenvolver a parte física. E o que a gente vê na internet constantemente é o contrário. Fique com o seu bíceps grande em 30 dias. Ou seja, tudo o que é feito lá atrás é negligenciado. E um profissional de educação física, uma academia séria e um ambiente correto, a parte estrutural, que não é a parte que aparece, é bem feita. A gente está aqui com o Felipe, que já treina há algum tempo aí com a gente. Felipe, o que tu visualiza como adolescente dessa visão da parte física, estrutural e da parte estética? Olha, antes de eu começar com os treinos com o Dionei, eu chegava na academia, eu não tinha muito rumo, eu pesquisava no TikTok, treino de peito, igual o Dionei falou, e ali eu percebi que eu não estava conseguindo render o tanto que eu conseguiria com um profissional ao meu lado, e eu percebi que aquele treino não era um treino feito para mim, e sim para adultos mais velhos, com muito mais tempo de academia. E os teus amigos, eles constantemente, tu vê assim, Felipe, o que a galera fala no recreio? Um treino que te deixa ok, que te dá movimento, ou se fala, não, esse treino dá braço, esse dá bíceps, o que tu percebe assim com a galera do teu lado no recreio, no colégio, com teus amigos? O pessoal liga muito mais pro músculo do que pro movimento de verdade, muito mais carga do que qualidade.